Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com um convidado de peso, um convidado extremamente experiente, que já pivotou carreira e que já voltou depois que ele descobriu o método que ele mesmo criou, chamado Vendas na Veia. E ele vai contar pra gente, ele que é cirurgião dentista há 25 anos, já quis deixar a odontologia e depois ele voltou pra odontologia quando ele entendeu a importância das vendas para, no caso, para odontologia, mas isso serve para tudo. E ele vai contar aqui pra gente a história dele, era incrível. Ele começou a me contar aqui um pouquinho, eu falei, não, pera aí que eu quero que todo mundo saiba disso, porque com certeza vai inspirar muita gente. Então nós estamos aqui com o Dr. Marcelo Braga, ele que veio diretamente do Rio de Janeiro e vai contar toda essa experiência para nós. Dr. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço, por estar aqui conosco, aqui na nossa faculdade. E aí, assim, eu fico feliz com o que a gente estava conversando antes. E o nosso objetivo aqui hoje é falar para os colegas cirurgiões dentistas a importância que tem o conhecimento, não apenas da parte técnica. Aí você começou a me contar a sua história e falou, não, para aí que eu quero saber. Então vamos compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente a importância disso tudo e depois me contar desse seu método aí que você criou. Beleza, vamos lá. Eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui, né, nessa estrutura magnífica aqui que a Carol e a doutora Ângela construíram aqui da Facite. Eu acho que a gente tem sempre que poder estar com pessoas realizadoras, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Um ambiente feliz, as pessoas satisfeitas pelo que estão fazendo, com o coração. Eu acho que tudo que você coloca o coração, a vontade, acredita em você, acredita em Deus, eu acho que é difícil dar errado, nada vai parar. Então, quando eu me formei há 25 anos atrás, meu pai dentista, 54 anos de formado, todo mundo acha que é mais fácil. Pai dentista é mais fácil. Né? Tem a vantagem, lógico, de você ter uma estrutura pronta, mas também tem a responsabilidade maior, porque, na verdade, você já tem um pai dentista, parece que as coisas seriam mais fáceis para você, só que não. Sim, exatamente, né? Eu tenho uma mãe dentista, tá então... vendo? Você sabe disso, né? A gente bem. Carrega, tipo, no início a gente é filho e filha de fulano. Isso, exato. A gente não tem identidade própria. Isso mesmo. Aí depois que você vai conquistando, né, o seu espacinho, a gente vai trilhando a nossa carreira. E como você falou, eu larguei a odontologia. Por quê? Porque eu tinha um pensamento assim de escassez, eu tinha o pensamento que a odontologia era muita concorrência, que tinha muito dentista. Isso em 2001 que eu larguei a odontologia. Gente. E aí vou fazer o quê da vida? Vou estudar para concurso público, né? Que todo mundo fala da estabilidade do concurso público, mas qual é a garantia também de você entrar no concurso público? Nenhuma. Não, e assim, uma coisa que eu vejo de concurso é que te limita. A gente fala de mentalidade de escassez, seu salário é esse tanto e pronto, acabou. Acabou. E você acaba que te regram muito, né? Você fica ali confinado, de repente, dentro de uma repartição, dentro de uma função, e você, com o potencial que tem, não pode nem desenvolver aquilo que você gostaria. Exato. E aí eu agradeço de não ter passado no concurso público, só que eu falei, eu vou voltar para odontologia, né? A minha esposa, na época eu namorava, ela falou, cara, volta para odontologia. Pô, uma faculdade que você fez federal, você fez uma pós-graduação na USP, você é um cara inteligente, por que você vai largar? Mais uma vez eu não ouvi ela e fiz o quê? Abri um negócio. Se eu te disser o que eu abri, você não vai acreditar. Só um parênteses aí, mulher quando fala. Fala, exatamente. Então é bom ficar atento a esse papo aí que mulher tem o sexto sentido. É verdade. Quando a gente, assim, eu sou uma pessoa cristã e sempre que eu posso eu falo, quando a gente vai na Bíblia, todas as histórias, quando numa história entra uma mulher, você pode ver que vira a chave. Então, e aí eu fui abrir um negócio que, olha só o que eu vendia, impressionante. Eu abri uma distribuidora de lingerie. Meu Deus! Olha, jamais alguém vai imaginar um homem desse vendendo calcinha. Imagina! Por quê? Me disseram que era bom. Sabe aquele negócio do me disseram? Sim. Mais uma vez eu embarquei na história do me disseram. Uhum. Não fiz plano de negócio, não fiz nada. O que aconteceu? Quebrei. Quebrou. Aí eu vou voltar para odontologia. Quando eu volto para odontologia, eu falo, cara, não é só tratar de dente. E aí eu comecei a ver o que tinha por trás da cadeira ali do mocho, né? Uhum. Trabalhava para os outros, numa clínica, por comissão, ganhava 23%. Trabalhava de segunda a sábado, olha só. É isso aí. E trabalhava de plantão na clínica, tinha sistema de celular. E eu, quando comecei a evoluir na parte de gestão, estudar sobre desenvolvimento pessoal, eu tentei implementar algumas coisas nessa clínica, mas me travaram.
Porque daí já vem a nossa mentalidade. Exatamente. Porque a gente fala... E hoje, eu também tenho 17 anos de formado. O que eu avalio, assim? A gente aprende muito bem a parte técnica. Sim. E mesmo que na faculdade a gente tivesse a oportunidade de desenvolver outras habilidades, parece que quando a gente tá lá, a gente não tem a mentalidade... Com certeza. Não, eu quero aprender a fazer extração, quero aprender amadurecimento, né? Você é muito Isso. novo na faculdade. E a faculdade, é o que eu estava falando até com uma aluna que estava conversando ali comigo, a faculdade, ela vai realmente te ensinar a ser dentista. Mas ela não vai te ensinar a ter um negócio, senão a faculdade vai... Quantos anos duraria uma faculdade? Exato. Mas também isso não quer dizer que você não vai aprender. Porque eu sempre falo para os nossos colegas, o que hoje mais te dá dinheiro na clínica, certamente você não aprendeu na faculdade. Exatamente. Mas você viu a necessidade de ter aquilo dentro do seu portfólio de serviços, por quê? Porque o mercado quis. Ele quer, ele exige. Mas isso que você está falando é muito importante até para quem está ouvindo a gente, assim, porque você teve que trilhar um caminho Sim. de desistir, de depois de submeter a trabalhar por uma porcentagem baixa, né? Quebrar, que foi o que aconteceu com o negócio de calcinha, exatamente. Né? De lingerie. De lingerie. E aí, quem tá ouvindo a gente pode pegar isso daí e falar assim, poxa, eu posso cortar esse caminho, não é pular etapas, porque a gente tem que trilhar nosso caminho, mas pegar a sua experiência e falar, eu não quero errar. Olha, ele tá falando que é importante eu entender o que o mercado precisa. Então, mesmo durante a faculdade, eu acho que hoje com a internet aí as pessoas conseguem. Com certeza. Né? A gente estava conversando lá com o pessoal, lá na sala dos professores, daí a importância de você ter mentores. Os mentores não são infalíveis, os mentores não são pessoas que não erram, mas eles já erraram naquilo que eles querem te mostrar para você não errar. Exatamente. Então eu sempre falo, quem são nossos primeiros mentores? Pai e mãe. A nossa mãe, você que está vendo aí a gente, ouvindo a gente, a nossa mãe quando fala que vai dar errado, ela não quer que dê errado, é porque já deu errado com ela. Exatamente. E aí quando a gente fala assim, pô mãe, mas deu errado, ela já sabia. Eu já sabia da mãe. A mãe fala assim, não faz isso meu filho. Aí o filho acha o quê? Comigo não, né? Comigo isso não vai acontecer. No seu tempo, mãe. Isso foi contigo, mãe. Isso. Aí acontece, tu fala assim, caramba, como que ela sabia? O nome disso chama-se vivência, experiência. Exato. Daí a importância de ter mentores. Então assim, eu tenho um colega que chegava e falava assim pra mim, cara, eu vou largar a profissão. Eu falo, faz isso não. Por quê? Porque eu falei, eu já larguei e voltei. Você vai largar e vai fazer o quê? O problema não está na profissão, porque você pode mudar de atividade, mas o problema está na sua mentalidade, que está contigo. Exatamente. Enquanto a mudança não for... qualquer negócio que você for, para qualquer profissão... Exatamente. Tanto que eu estava na odontologia, não estava satisfeito, larguei, abri um negócio e quebrei. O problema será que era na odontologia? Será que era... Tem gente que vende lingerie e está com dinheiro. Exatamente. O problema não está no negócio, o problema está em você. E aí, quando eu comecei a querer implementar na clínica que eu trabalhava, eu fui podado. Não, peraí, não é assim. Não é assim. Aqui não é, sabe aquele negócio? É síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Hoje deu certo assim, não vamos time que, eu acho que são certos ditos que não existem. Time que está ganhando não se mexe. Não, se melhora. Que time que está ganhando pode ganhar muito mais. Pode ganhar mais. Exatamente. Time que está ganhando não se mexe, isso chama-se igual zona de conforto. Porque você não pode, você não está nem se dando a chance de experimentar ganhar mais, ganhar de goleada. Então, quando a gente fala com os dentistas, eles ficam olhando como se fosse impossível. Não é. Se eu conseguir, eu não tenho nada melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você em nada, eu não sou melhor que o colega em nada, mas eu sou uma pessoa que eu faço. Lógico, tem que ter planejamento, tem que você ter pessoas que te assessorem, e aí começa a dar um trabalho que as pessoas não foram treinadas para isso. E aí é como venda. Não nasci para vender, porque a grande maioria já fala assim, eu fui fazer odonto porque eu odeio matemática, eu odeio número. Não, você não pode odiar número tendo um negócio. Então, mas eu já falei muito isso, viu? Não, porque eu também. Eu quase bombei na matemática quando eu era da escola, porque eu acho, ou aquele equação, Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Mas pra você ver, eu nunca esqueci. Sim. Aí eu entendi, porque a gente tem que saber fazer conta, porque senão você... para trabalhar. Exatamente. E a gente vê muita gente hoje desqualificada em termos de negócio e altamente qualificada tecnicamente, mestrado, doutorado. Exato. E hoje com a internet, com a quantidade de formas de exposição, você tem que estar ali antenado ao mercado. Porque o mercado hoje, ele te quer, mas você tem que aparecer de forma correta para ele. É isso mesmo. Só que aí, quando a gente fala de vendas, hoje que é o tema que eu mais estudo, a gente tem que entender de pessoas, porque a gente vende para pessoas. E eu amanhã vou apresentar aqui na minha palestra que as pessoas elas só vão fazer o que elas quiserem, não adianta a gente impor, senão não é venda, é empurroterapia. Aí você pode ser que só vai vender uma vez. Sim.
Agora, vender é você entender a pessoa do outro lado. Para você vender, você tem que entender de gente. Porque ela vai comprar aquilo que satisfaz ela vai comprar aquilo que dá segurança para ela tem um medo, a gente tem que sanar o medo dela, a gente tem que fazer com que ela queira. E existem técnicas para isso que não estão na odontologia. Isso chama-se persuasão, chama-se gatilho mental, chama-se programação neurolinguística, que foram coisas que depois que eu comecei a estudar, minha vida começou a mudar. Porque hoje eu converso com uma pessoa de um jeito, já sabendo até como ela pensa. E tudo que eu falo, eu mostro, inclusive em palestras, porque eu tenho uma atividade, eu tenho um treinamento que eu mostro uma dinâmica, que eu provo que as pessoas têm um padrão de pensamento. E tem, é verdade, não sou eu que estou dizendo. Exatamente. Isso é neurociência, Carol. Não é sou eu, Marcelo, que estou falando, não. Isso aí está provado. Exato, está provado. Porque tem muitos céticos e críticos, eu falo assim, porque eu sou de carreira acadêmica, fiz especialização, mestrado, doutorado, e eu era uma dessas pessoas, a gente comentou ontem, que achava isso uma baboseira, né? E assim, só que você, como que eu, sem nem conhecer, já achava isso uma bobeira? Porque eu falei, pô, afinal de contas eu estudei, eu fiz especialização, mestrado, doutorado, publica em revista não sei das quantas, científica, não sei o quê. Científica, apresentei no maior congresso de ortodontia. Beleza, e aí, o que isso está te trazendo de resultado? Né? Resultado financeiro. E eu era uma dessas pessoas. Até que você falando, né, ontem a gente conversou, que eu fui estudar essa questão da neurociência, eu fiquei, gente, isso é real. Não é papo de... Não é balela, não é enrolação, não. Isso é fato. A ciência prova. A ciência prova. É uma coisa... E aí, antes de criticar, vamos... Entender, porque se a gente critica sem saber, e aí você cria uma barreira. Exatamente. E aí você se fecha para poder... Você tampa a sua mente ali, você trava a sua mente. E a gente fala tanto de ciência, a odontologia não é ciência, tudo que a gente faz não é embasado, a neurociência também. Então, quando a gente vai estudar, né, vender para uma pessoa, a gente estuda, a gente mapeia tudo dela conversando com ela. Só que a gente também vê hoje muita gente com atendimento desqualificado, atende o paciente rápido, parece que é só abrir a boca do paciente, não é. E ele já está cansado disso, porque é o que eu digo sempre para os nossos colegas, os nossos pacientes eles não são virgens odontológicas, ele não é o primeiro dentista que ele está na vida. Você já perguntou por que ele deixou de ir no dentista anterior? Você já perguntou isso para ele? Porque as pessoas, né, o dentista ele tem muito medo de perguntar. E você, para vender, você tem que perguntar, mas você tem que saber ouvir o que a pessoa tem para te dizer. Isso é fantástico, porque assim, a gente vive vendo curso de oratória, mas não existe curso de escutatória. É verdade, não é? É verdade. Porque assim, o segredo, quando a gente aprende... Uma vez eu vi uma pessoa falando que como que é? Falar é prata, mas ouvir é ouro. É isso aí. Exatamente. Até mesmo porque se a gente vai ter que satisfazer a necessidade de uma pessoa e eu não deixar ela falar, como é que eu vou saber? Erradamente, muita gente numa venda se afoba. Fala, porque ele já quer chegar no preço. E eu te digo, as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. É isso mesmo. Quando você mostra para ela o caminho, a necessidade, o que aquilo vai mudar a vida dela, os benefícios que aquilo vai ter, ela vai chegar, vem cá, doutora, então como é que eu faço para ter isso? Ela quer comprar. Em vez de você oferecer, ela que te pede. Então a gente criou um método, né? A gente tem uma comunidade que é o Venda na Veia, que está aqui na minha blusa, o VNV, e a gente criou um método principalmente por quê? Porque, por exemplo, vamos fazer um implante. A gente chega para a nossa secretária e fala assim, fulana é implante. Ela não monta a sua mesa cirúrgica numa sequência, por quê? Porque existe um método para fazer o implante. Ela não vai colocar carpure com anestesia lá no fim, ela vai colocar no início, porque aquilo ali tem um processo definido, né? Procedimentos operacionais padrão. Então ela já te coloca, não, hoje não é cirurgia, hoje é resina, ela vai colocar lá tudo que precisa. Então o problema é que as pessoas não se qualificam e acham que vender é falar, já começa errado. A gente acabou de falar que vender é ouvir. Então existem processos para você mapear essa pessoa, os desejos dela, os medos, conversar com ela, porque muitas das vezes as pessoas falam, pô, todo dentista tem que ter um pouco de psicólogo. Sim, porque as pessoas elas chegam muito abaladas em termos de saúde bucal, mas emocionalmente um dente para uma pessoa pode ser muito mais traumático do que uma pessoa que chega sem dente. A gente não pode nunca diminuir o trauma dela, dizer que isso aí é besteira, para com isso, não. Embora a gente saiba, que eu falo muito para os meus pacientes, a gente sabe que usar uma dentadura é ruim, mas a gente não sabe o quanto é ruim. Exatamente. Porque aquilo, só quem usa realmente sabe. E a importância daquilo ali sair da vida dela. E a gente tem que entender isso. A gente vai falando assim, não, para mim não faz a menor diferença, mas de repente ela nem sabe também
porque ela nem lembra de como ela tinha dente. Sim. E existe, Steve Jobs mesmo já falava, que as pessoas não sabem o que elas querem até a gente mostrar a elas. E a gente tem que ter, nesse método, a gente dividiu em 3 pilares, que o primeiro é você ter uma equipe com a filosofia VNV. Por quê? Porque todo mundo vende. A pessoa acha que vender é tanto, quero ou não quero. Isso é venda? Não. A venda é um somatório de fatores, de percepções. Percepções positivas. Quanto mais positivas, melhor a venda, preço melhor, o cara gera um desejo e quer. Quanto menos percepções positivas, o cara vai falar, vou pensar, a gente ouve, né? Amanhã eu ligo, vou ver depois. Retorno. E aí a pessoa não entende, porque todo mundo que eu falo diz que vai ver. Não é a pessoa. Porque ele pode ir no outro dentista no outro dia e fechar. Eu atendi uma paciente semana passada que ela disse que tinha ido num lugar e tinha achado um orçamento caro, que foi R$6.500. Eu passei um orçamento para ela de 10.900, ela deu 5.000 de entrada. Então a desculpa que ela deu pro rapaz lá, pro outro colega, era mentira. Geralmente a desculpa de preço não é verdade para ele justificar alguma coisa que ele não gostou. Não é. Até mesmo que a gente sempre fala, quando você vai para um dentista, você vai para um lugar, geralmente você já imagina um preço. Uhum. Você não entra num restaurante, pega o cardápio e levanta e vai embora. Quantas vezes você fez isso? Nenhuma ou pouquíssimas. Se eu vou num restaurante que eu sei que ele é chique, eu já sei que eu vou ter que gastar. Se eu vou comer numa lanchonete, eu já sei que eu vou gastar pouco. Você não vai chegar no restaurante, sentar, sua família, olha o cardápio, não, vamos embora que eu não tenho como comer aqui. É difícil. Mas exatamente esse pensamento que eu vejo que falta dos nossos colegas, sim, né? Total. E que eu também não tinha, que eu também aprendi, porque se o paciente está ali comigo, na minha frente, é porque ele quer fazer o tratamento comigo, senão ele não estava lá. E porque ele já sabe que não é de graça o tratamento. E você falou uma coisa certa, você aprendeu. Isso é treinável, gente. Olha para cá, isso é treinável. Eu não nasci para venda. Olha só, uns podem ter mais facilidade de se comunicar. Agora, a venda é treinável, porque existe método para você vender. E a gente criou, né, um método venda organizada dentro da filosofia VNV, que eu pego um papel em branco, um rascunho, uma folha de impressora que você ia amassar, porque borrou, você me dá. E a gente transforma aquilo ali num cheque de 5, 8, 10, 15. O que vai determinar o valor? A necessidade do cliente. Ótimo. Mas então, dentro desse seu método, VNV, só um parênteses desse método que eu achei interessante. Eu conheci o Dr. Marcelo usando uma camiseta. Inspirada na camiseta VNV, eu criei a nossa camiseta. Olha, tô sabendo disso agora, que legal! É porque eu vi, porque eu conheci ele apenas online. Sim. E se vocês seguirem o Dr. Marcelo Braga nas redes sociais, vai ver que tá com uma camiseta. Exatamente. Preta, com as escritas. Então, inspirado em você, olha, eu criei a nossa camiseta, viu? Obrigado. Pra ver que a gente tá vendendo o tempo todo. Você não falou pra mim, falou, Carol, compra seu método. Qual o nome disso? Influência. A gente influencia as pessoas, mesmo sem saber. E a gente acha que não. A gente acha que, não, mas eu não posso, eu não consigo. Primeira coisa, para com isso. Exatamente. Você consegue. Hoje, né, a gente sabe que os maiores sabotadores que a gente tem, o primeiro maior sabotador somos nós mesmos. E segundo, a gente conversou isso também, são pessoas que estão ao nosso redor. E não é por maldade, é porque elas também não têm essa evolução. Então, quando você vê uma pessoa evoluída, cola nela, porque ela vai ter a mesma frequência que você. Eu acredito muito em frequência, em energia. Então, quando a gente criou esse método, como tem um passo a passo, né, igual fazer um implante, igual fazer uma resina, igual fazer um canal, mas tem umas que tem vendas que são de ticket médio mais alto, que elas dão mais trabalhos. Um tratamento de 50, 70 mil, você não vende igual, vende um de 3 mil. Mas é lógico, você tem que investir mais tempo naquilo ali. Mas é o mesmo método. Mas você tem que entender a pessoa. Porque muitas das vezes ela já sabe, você falou muito bem. Se ela já foi até você, a gente tem que entender o seguinte: em algum momento ela vai ter que fazer um tratamento. Sim. Em algum momento ela sabe que ela vai ter que pagar um valor, em algum momento ela vai ter que escolher alguém. Então, se ela está na sua frente, ela já te escolheu, já te pré-escolheu. E uma das perguntas que a gente faz para o dentista, explica para ele no método você já fez alguma avaliação? Porque se ele já fez, a sua é show, e ele vai falar, caramba, nenhuma foi igual. Se ele não fez, você vai fazer o seu melhor
e quando ele for no outro, ele sabe, ele vai pegar tipo um ranço. Nossa, lá era muito melhor que aqui. Não. Então, mas as pessoas não perguntam, parece que ficam com vergonha. Uma coisa também, uma das coisas que você falou, então, o primeiro passo do método VNV é ter uma equipe que você falou. A equipe também com a venda na veia. Venda na veia. Então, porque todo mundo vende. A tua recepcionista te valida, a tua ASB, ela tranquiliza um paciente. O paciente conversa diferentemente com a secretária do que contigo. Na minha sala, eu tenho uma pré-sala de atendimento. Quando eu peço para ele entrar para ser avaliado, eu deixo a minha ASB conversando com ele, mas ela é treinada para isso. E eu estou ouvindo, porque na hora que ela vai conversar, o paciente vai conversar com a ASB, ela conversa de forma diferente com a gente. É isso mesmo. E a nossa secretária tem um papel muito grande, por quê? Porque o paciente ele se sente mais igual a ele. E ele conversa diferente. Nossa, não fica nervosa não. E eu tô ouvindo. Igual ouvido de tuberculoso, eu tô ouvindo tudo. Por quê? Porque é informação, a gente tem que ter informação. É isso mesmo. E o segundo pilar, que a gente tem, a primeira equipe VNV, o segundo pilar é a gente fazer um diagnóstico do setor comercial. Aí é que pega, cara. Diagnóstico do setor comercial. Então, você está falando que dentista tem que ter um setor comercial. Sim, porque assim, hoje a gente vê que os dentistas, eles se consideram super poderosos. Né? Tem dentista que a grande maioria trabalha sozinho. Então, ele abre porta, ele lava material, ele vaza modelo, ele acha que ele está fazendo tudo. Eu vou te falar uma coisa. E acha que tá... Não seja o pato, não seja o pato. O pato não nada direito, não corre direito, não voa direito. É isso aí. Então, assim, você tem que ter no mínimo uma SB e uma pessoa, ainda mais hoje, dentro do mundo digital, que todo mundo está no marketing digital, e as pessoas, quando você vai para o marketing digital, o que você quer? Relacionamento, quer criar ali uma interação. Eu vejo gente que recebe mensagem de manhã e só responde à noite. Por quê? Porque não teve tempo. Só que o mercado hoje não pode isso. As pessoas querem uma coisa que imediata. Então, se você não tiver uma pessoa dedicada para quem entrar em contato com você, você vai ter muita dificuldade. Você vai jogar dinheiro de marketing fora. A grande maioria, mas a minha agência de marketing não me traz resultado. Eu digo, a grande maioria das pessoas que dizem não ter resultado no marketing não é a agência, é ele. É isso mesmo. Ele não tem estrutura para receber o que o marketing proporciona a ele. Mas eu só recebi 10 leads. Respondeu quantos? À noite em casa. Perdeu os 10. Na minha clínica, elas não podem demorar mais de 2 minutos para responder uma mensagem. Dentro de um treinamento, dentro de ferramentas, a gente tem ferramentas, a gente trabalha com CRM, mas a gente tem scripts, a gente já sabe o que o paciente vai perguntar. Sim. Por quê? Porque existem padrões de comportamento e de pensamento. Isso eu mostro. Aí a pessoa fica olhando assim, caramba, como? Padrão, isso é neurociência, como a gente falou mais cedo. Sim. Então, e o terceiro pilar é a gente fazer com que você pare de perder dinheiro com marketing. Como? Transformando pessoas curiosas em interessadas. Em compradores. Por quê? Porque vai vir curioso? Vai vir curioso. A gente é curioso, o ser humano é curioso. Exato. Só que se a gente não souber reverter... Trabalhar a curiosidade em... Existe curiosidade ruim? O cara que só está mandando mensagem para saber preço? Existe. Mas existe o cara que quer mais informação, e quanto mais informação você der, mais ele se aprofunda e mais ele se interessa? Existe. Mas eu não tenho tempo de responder porque eu já estou com outro paciente lá fora. Aí você está com carência de equipe comercial. E nesse setor comercial, quando a gente faz um diagnóstico, a gente pergunta assim, qual é o seu material de venda? Você já recebeu um propagandista no seu consultório? Você já recebeu alguém para te vender alguma coisa? O que ele traz? Uma apresentação do que ele te vende. Ele vai te trazer, na época, né, quando eu comecei, era um folder, era um catálogo, agora é um tablet. E o que você tem para mostrar para o paciente que realmente confirma aquilo que você diz que faz, a tal prova social? Aquilo que você diz que transforma a vida da pessoa. Quantas vidas você já transformou? Como que você prova isso? Você tem que ter material. Né? Olha, dona Maria, eu tenho um caso igual ao seu, mas eu não sei onde está. Você desprepara. Exato. Porque na hora que você diz não sabe onde está, você se comportou igualzinho a quem nunca fez. Ou então grita... Nossa, isso é terrível. Nossa, é terrível. Ô fulana, com aquele caso... Tem aquele caso lá daquela mulher, você não lembra? Que vinha com o marido e com os filhos que fazia bagunça. Aí tem um que fala assim, aquela chata, aquela porra, ainda piora tudo. Já aconteceu comigo como paciente de ir em consultório. Então. E ouvi isso. Aquela lá, e aí o dentista falando com a secretária, e eu lá ouvindo. Falei, nossa, então ele vai falar da minha vida. Sim. E isso mostra o que para o paciente? Despreparo. Exato. Só que assim como existem bons vendedores, existem bons o quê? Compradores.
Tem gente, a gente tem que entender como que as pessoas elas pensam, né? A gente tem que entender de características de pessoa. Por exemplo, uma pessoa analítica, não adianta você ficar rindo para ela. Ela quer dados, ela quer números, ela quer prova. Tem gente que é meramente emocional, tem gente que já é mais racional. Como é que você vai entender isso? Conversando com a pessoa. Eu digo, eu sou uma pessoa chata. Por quê? Não adianta você querer falar, é isso, entubar isso. Eu não vou aceitar. Eu quero que você me mostre. Só que essas pessoas, uma vez eu fiz uma palestra, foi muito engraçado. Eu falei, adote um chato. Por quê? Porque a pessoa que é chata igual eu sou, ela sabe que ela é. Toca aqui. Tamo junto na chatice. Ó, dois chatos aqui. A pessoa que... E você não sabe que você é? Eu sei que eu sou Eu chata. sei que eu sou. Isso. Mas se uma pessoa te mostrar e você entender, ela te ganha. É isso mesmo. O chato, ele é o melhor propagador do seu serviço. Porque ele é justo. É isso mesmo. O cara que é emocional, às vezes ele compra na emoção e fala assim, não, eu comprei porque a doutora me enganou. Enganou. E ainda sai falando de você depois. Exatamente. É isso Então assim, mesmo. eu fiz uma campanha uma vez, adote um chato. Porque o chato, ele já foi em outros e ele não foi satisfeito em relação ao que ele queria. Mas não é que ele não queria fazer o tratamento. Eu sou chato, eu já percebi que a gente tem muita coisa parecida. É isso mesmo. Então, a pessoa que é analítica, não adianta você ficar de risinho para ele, ele quer números. Mulher compra diferente de homem. Sim. Padrões de consumo são diferentes. Se eu vou pagar uma coisa para mim, eu quero uma coisa. Se eu vou pagar uma coisa para alguém, eu quero outra coisa. Se eu tô com o cartão do meu pai para pagar um tratamento para mim, eu vou pagar de um jeito. Se eu tô com o meu cartão, eu vou pagar de outro. E uma coisa que eu percebi, isso é muito importante. Por Sim. exemplo, quando assim, a gente vai fazer lá no consultório, é orçamento do filho. E aí você apresenta, no meu caso, ortodontia, às vezes a gente tem tipo 1, tipo 2 de aparelho, né? É incrível, porque quando o filho olha pro pai e fala, não, pai, eu quero esse aqui. O pai chega, faz das tripas corações. Eu já vi lá das tripas coração. Fala, não, já que minha filha quer isso, eu vou ver o que a gente pode fazer. Sim. Então, é muito importante ter essa sensibilidade. Exatamente. Né? Mas, por outro lado, já tem pai que chega e fala assim, doutora, mais barato. E você já vê que o filho também não tem muito... E nem fala muito, nem que fala ele já chegou em casa e falou assim, vamos resolver, mas da forma mais barata. Isso. Exatamente. Então, assim, são coisas que o feeling de ser humano e não necessariamente dentista. Sim, exatamente. E caso a gente não tenha, isso a gente desenvolve. É treinável. É treinável. Exatamente. Então, isso faz toda a diferença. E isso eu falo muito. Como é que você vai saber? Você não precisa perguntar para uma senhora que chega na sua frente e falar assim, é a senhora que vai pagar? Isso é, às vezes, até indelicado. Ela pode chegar, te interessa. Aí tu vai falar sim, mas aí já fugiu para o outro lado. É você na anamnese, se você olhar na ficha lá no prontuário, é dona de casa. Você começa com, a senhora faz alguma coisa em casa? A senhora trabalha de algum? Não trabalho nada, depende 100% do meu marido. Quem vai pagar? É ele. É ele. Então você já tem que saber o seguinte, de repente não vai adiantar muita coisa você fazer uma excelente apresentação para ela, porque quando ela chegar pro marido e falar, meu amor, meu tratamento deu 15 mil. Tá maluca, mulher? Arranca tudo e põe dentadura, não é? Então você tem que saber como abordar o marido dela. É isso. Você vai entrar em contato com ele, vai perguntar para ela uma hora que você pode entrar. Mas o meu marido não tem tempo de vir aqui. O ideal seria, mas às vezes não dá. Então você tem que entrar em contato com ele. Mas isso é técnica, isso que eu falo. Isso aí é um método que a gente criou. É isso. E quando você pega uma pessoa que não tem um material de trabalho, de exposição do trabalho dele, ele vende como? Vende só na lábia? O feirante, que eu falo, o feirante tem as frutas na frente para vender e você não tem nada, você só quer vender pelo seu consultório, só quer vender pelo que você acha que as pessoas acham de você e não é por aí. Então a gente vê muita gente despreparada em venda e aí fala, não consigo vender tratamento com ticket alto, meus tratamentos são no máximo 2, 3 mil. Lógico, você não está preparado para vender 10, 15, 30 mil, não está preparado. Mas essa pessoa quer comprar. Mesma coisa, o vendedor de carro, tem vendedor de carro que vai vender um carro por dia, vai estar trabalhando na BMW, como o cara vai ter que vender 3, 4 carros usados, e está tudo bem, eu acho que está tudo bem. Agora, o problema é que o cara que está lá vendendo carro usado, se ele quiser vender a BMW, ele vai ter que mudar a forma dele. É isso aí. Principalmente que o cliente dele é outro. Exato. Esses padrões de consumo, padrão de comportamento, padrão de pagamento, isso tudo conta. E isso, mas eu não aprendi na faculdade. Você também não aprendeu implante. Você também não aprendeu a harmonização. E por que você aprendeu orto. Não aprendeu orto. Exatamente. Você fez mesmo. uma plaquinha de aula e você fez com o fio tudo torto. Mas assim, por que você foi aprender? Porque você viu necessidade, o mercado quer e sem qualificação. E eu digo hoje, né, que ser amador em qualquer setor do seu negócio não vai te deixar crescer. É isso mesmo. E a gente vê muita gente trabalhando com franquias, eu acho que é um modelo de negócio, assim, cada um tem a sua opinião, mas o que a franquia vende?
aquilo que você não quer aprender. Por quê? Eu vou te vender gestão, eu vou te vender captação, eu vou te vender marketing, treinamento das suas secretárias, você fala, resolvi meu problema. Só que às vezes só que não. É isso mesmo. Tem que treinar, é treinável, se eu conseguir, todo mundo consegue. É isso aí. E uma coisa que eu percebo já, né? Gente, o tempo tá passando rápido aqui. Mas assim, que você falando de produto, de um modo geral, é que às vezes... Primeiro, a nossa equipe não está preparada, porque a nossa equipe tem que ter venda na veia. Exatamente. Essa é uma das coisas. Mas eu vejo também assim, você chega numa recepção hoje de clínica, de consultório, às vezes tem lá uma televisão ligada num canal aberto. Passando só tragédia. Passando tragédia. Ou... passando outras coisas que podem ser seus concorrentes, propaganda de celular, de iPhone, que às vezes é mais caro do que o tratamento que a gente vai oferecer para o paciente. Exatamente. Ou passa viagem, alguma coisa, aí o paciente fala assim, nossa, eu tenho o dinheiro da viagem, tenho o dinheiro do iPhone. Tenho o dinheiro do tratamento, tenho o dinheiro do iPhone. E acaba o quê? Optando pelo iPhone e não faz o tratamento. Exatamente. Então, uma das coisas que eu vejo também como venda na veia é todo o ambiente estar preparado. Eu chamo isso de ecossistema. Isso aí, todo o ecossistema preparado. Você tem que ter aquilo para poder te potencializar. Isso. E isso as pessoas acham que é besteira, e não é. Você coloca lá, como você falou, viaje bem na sua sala de espera. Pacote Nova York, 10 mil. Aí o seu tratamento, 10 mil. E ele vai querer ir para Nova York, ele vai querer tratar de dente. Quando eu estava na faculdade, muitos professores meus eram contra propaganda. Né? Eu formei há 17 anos, então naquela época ainda tinha muita essa resistência. E eu acredito que ainda tenha, né? E eu me lembro uma dentista da minha família, não vou entrar em detalhes, que ela tinha um folder dela com a história de vida dela. Então era a foto, a história de vida, formada há tantos anos, mãe de tantas filhas, esposa de fulano. Ela contava a história dela e mostrava casos sobre, porque não podia mostrar antes e depois. Então era como se fosse uma revista, era um folder mesmo, mas que era interno. Porque eu ficava assim, gente, mas ela coloca... Aí colocou, participou de tantos cursos, de tantos congressos e não sei o quê. E eu ficava ali, eu olhava e eu falava assim, gente, mas não pode. Porque meus professores falam que não pode fazer propaganda. E eu ficava incomodada com a situação, mas por outro lado, eu ficava curiosa com aquele currículo. Porque, na verdade, eu ia ser atendida por aquela pessoa e ficava assim, gente, mas olha aqui, ela já fez curso em tal lugar, olha o tanto de curso que ela já fez. E já não sei. Então, assim... Ficava aquele conflito na minha época de estudante e que hoje eu vejo assim, graças a Deus que o tempo passa, porque além dos cabelos brancos que a gente adquire... tem que ter uma vantagem, né, Carol? E das pelancas que aparecem. Mas assim, coisas que hoje, né, eu fico pensando, a Carol, se eu soubesse disso há 17 anos atrás... Ou você, né, não teria aberto um negócio, quebrado, desistido, voltado. Então, assim, são esses detalhes, esses insights que agora a internet permite aqui pra gente. Tanto que é importante. E antes de criticar ou de julgar, abre o coração e vê se aquela pessoa não tá fazendo alguma coisa que tá tendo um resultado que você gostaria. Exatamente. Porque a gente critica o método. Mas vamos olhar o resultado da pessoa. Poxa, o que o Dr. Marcelo tá fazendo ali pra ganhar aquele tanto? Pra aquele tanto de paciente? Uai, tá fazendo... Não, peraí, deixa eu aprender. Em vez da gente ficar... Porque às vezes você fica ali sentado... eu vou continuar fazendo o que eu tô. Porque, por exemplo, eu tô aqui desde ontem, só volto sábado e minha clínica tá funcionando. Quantos dentistas não têm o sonho de sair da clínica e a clínica rodar? Eu também tinha. Exatamente. E hoje eu tô aqui, minha clínica tá funcionando, ela roda sem mim. E tem gente que fala assim, nossa, é meu sonho. Eu falo assim, então vamos realizar. Mas para isso você tem que fazer... mas aí o problema tá no que tem que fazer. Porque o nosso cérebro ele não quer trabalhar, ele foi feito para ficar acomodado. Então hoje eu não atendo por opção. Tem gente que se não atender, aí eu digo, você pode ficar doente, você pode sofrer um acidente. Que a gente fica grávida, exatamente, você tira férias, licença maternidade. Pode. Aí quando a gente começa a conversar, a pessoa começa a se dar um monte de não, ela tem que entender que ela está se dando um não pelas atitudes que ela está tendo. Mas se fosse fácil, todo mundo faria. Eu nunca digo que é fácil, mas é possível. Agora, para ser possível, você tem que mudar seus hábitos, realmente. Quando eu comecei com essa mentalidade de querer aprender, evoluir, uma coisa assim, que às vezes eu chegava para alguma funcionária, né? E quem começou comigo, trabalhando, que deu mais um engajamento, era um estudante de odontologia. E eu lembro que eu falei, não, doutor, isso é muito difícil. Difícil é ser dentista.
entendeu? O resto, nós arrumamos um jeito. Não desprezando qualquer outra profissão. Sim. Mas, olha, fazer a faculdade de odontologia, aprender o que a gente aprende, nos mínimos detalhes, aquela anatomia, pegar aquela lima, que hoje até rotatório, mas saber, é muito conhecimento que a gente tem para se formar em odontologia. Então, se a gente aprendeu, se a gente se formou para ser dentista, por que a gente não abre a nossa cabeça e o nosso coração para fazer vendas, para aprender sobre vendas, para desenvolver essa habilidade? Porque tem que percorrer o caminho. Não tem jeito, é que a gente fala, não tem como você fazer um omelete sem quebrar o ovo. Não tem como. Então a gente tem que entender de gente, a gente tem que ter método, a gente tem que ter pessoas treinadas, porque todo mundo reclama. É difícil encontrar uma pessoa boa. Concordo com você. Mas você contrata a pessoa por outras características. Caráter, comprometimento, engajamento. Agora, o que ela vai fazer, você tem que treinar. O problema é que as pessoas falam assim, mandam muitas mensagens. Marcelo, você conhece uma recepcionista boa? Fala assim, o que é uma recepcionista boa para você? Ah, porque a minha não prestava. Você disse para ela em algum momento o que ela tinha que fazer para ela ser boa para você? Ah, mas ela trabalhou em outro lugar. Então ela veio com os vícios e com as atitudes que ela tinha no outro lugar. Ah, mas e agora? Você tem que treinar, cara. Você pode pegar uma pessoa que nunca foi recepcionista e transformá-la numa excelente recepcionista. Você só tem que ter treinamento e paciência. Só que hoje as pessoas estão muito imediatistas. Elas querem que as pessoas façam por elas. Eu sempre digo, ninguém faz por mim. As pessoas fazem comigo. E depois que elas estão treinadas, elas fazem pelo negócio. Isso mesmo. Eu acho que é por aí. E depois que eu comecei a treinar pessoas, desenvolvi meu método, e hoje a clínica roda sem mim, aí que você fala, tá dando certo. Mas mesmo assim, eu tô sempre em curso, sempre em treinamento, sempre com pessoas, por quê? É um insight, é um clique que tu ouve ali, que tu fala, cara, isso aqui eu vou pôr lá. Essa humildade, fazendo aqui, olhando pro pessoal que tá assistindo, é muito importante. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Dr. Marcelo. Ele veio participar de um evento que tá acontecendo aqui na Facite, na Faculdade Facite. O evento dele, a aula dele é só amanhã. Ele está assistindo todas as aulas que estão tendo antes, todas as palestras. E aí ontem eu falei assim pra ele, não, você pode passar o dia de hoje, que seria hoje, né, descansando, porque a sua palestra é só amanhã. Aí ele falou assim pra mim, não, Carol, eu quero ir porque eu quero aprender. Foi verdade. Porque eu quero aprender. Então, assim, apesar de tudo, a gente tá sempre aprendendo. Evoluindo. Muitas das coisas que eu ouvi hoje eu já sabia, mas ouvi coisas que eu não sabia. E quanto mais você ouve o que você sabe, mais você consolida. E quando você pega um insight, um feelingzinho, cara, aquilo ali é o que a gente fala, virou a chave. É isso aí. Aí aquele negócio fala assim, quando é que virou a chave? Às vezes você nem percebe, por quê? Porque você vai evoluindo de forma constante. Não tem aquele, a partir daqui mudou. Mas você tem que ter realmente um treinamento e principalmente constância. Você tem que estar em treinamento, você tem que estar ouvindo. E aí você que está me vendo, né, me ouvindo, eu estou falando para você o seguinte. Hoje, as pessoas reclamam que tudo é muito caro. Mas o que tem de conteúdo gratuito e bom na internet, então não é por preço que você deixa de evoluir. Por preguiça. É por falta de prioridade. Você está priorizando outras coisas. Por quê? Quantas vezes você abre o seu celular e perde 40, 50 minutos vendo a vida dos outros? É isso mesmo. Às vezes você pega o seu celular para fazer uma coisa, você faz tudo, menos do que você tinha que fazer quando viu, passou meia hora, 40 minutos. E há quanto tempo você não passa meia hora lendo? Há quanto tempo você não passa meia hora ouvindo um podcast, ouvindo alguma coisa, lendo, vendo um vídeo? Ah, não gosto de ler. Vai ouvir um audiobook? Hoje não tem desculpa. Hoje a internet, a tecnologia te possibilita tanta coisa que não tem como. E aprender, ler, ouvir e colocar em prática. Sim, isso aí. Porque a gente, assim, a gente de ambiente acadêmico, né? Eu tô no ambiente acadêmico, mas no mercado ao mesmo tempo. Sim. A gente percebe muito assim, que às vezes tem gente que é muito da teoria, sabe tudo. Beleza, bota aí na prática. Não vai. E por outro lado, tem gente que tá ali na prática, mas que se tivesse um embasamento teórico, dobraria ou multiplicaria por 10, por 100, por 1000, aquilo ali. Então, é juntar de fato aquela leitura que você aprendeu naquele livro com a prática que você já tem, e aí... Só que as pessoas acham que aquilo que você aprendeu é o que vai te determinar se você vai ter sucesso ou não. E aí eu sempre faço essas duas perguntas em qualquer curso, palestra que eu dou. Para lembrar o seu colega do segundo grau mais inteligente. Aquele cara que era o CDF. Hoje ele é o que está melhor de vida? Para lembrar o teu colega da faculdade. Aquele cara que tinha uma habilidade, que tinha tudo. Aquela maleta dele parecia uma dental.
hoje ele é o que tem as melhores clínicas, a maior quantidade de funcionários, é o que está mais faturando? A grande maioria responde não, por quê? Porque não é só aquilo, eu digo muito, só ser bom hoje não basta. Ah, mas eu quero continuar na cadeira. Então cerque-se de pessoas boas, porque o seu negócio, independente do tamanho de ter 1, 2, 10 cadeiras, você tem uma empresa. Você tem que vender, você tem que entregar, você tem que se relacionar, você tem que pagar contas, você tem que receber contas, tem que ter um financeiro, você tem que contratar, enfim, você tem uma empresa. Agora, se você não tiver pessoas boas do seu lado, você está querendo fazer tudo. E quem faz tudo não se torna referência em nada. É isso aí. E a partir do momento que você não se torna referência e vira mais um, aí a concorrência é por preço, é por mais perto, é por comodidade. Agora, quando você se torna referência, as pessoas vão até você já sabendo que você não vai ser o mais barato, mas você também tem a responsabilidade de entregar resultados, mostrar para essa pessoa e transformar a vida delas. A nossa profissão é muito linda, transforma muita vida. É lindo, é lindo. Fala assim, meu propósito de vida... muitas pessoas perguntam, mas como que eu sei o meu propósito? E baseando aí, conhecendo, indo atrás desses conhecimentos das soft skills, né, que hoje o povo fala, esses nomes chiques. Mas assim, uma coisa que pra mim foi uma virada de chave foi esse autoconhecimento. Quando a gente estava comentando, quando a gente descobre quem a gente é, né, eu sempre falo que eu sou cristã, então assim, quem a gente é, pra que Deus me criou, o meu propósito me encontra. E eu entendi que o meu propósito, ele é desenvolver pessoas, né? E eu sempre, tá lá até na minha bio, né? E fazer as pessoas sorrirem, né? Então, por quê? Gente, a odontologia, ela é linda, ela transforma vidas. E quando a gente está vendendo odontologia, na verdade, a gente está vendendo saúde. O que é mais incrível é que é melhor para a pessoa que está comprando do que para a gente que está vendendo. Porque a vida dela vai mudar. E é tão gratificante a gente participar dessa transformação. E principalmente, né, participamos da transformação, você tem o seu salário emocional, mas você não precisa trabalhar de graça para isso. Exatamente. Você tem, porque você estudou, você merece ser valorizado. Você investiu tudo isso. E a gente vê muita gente frustrada porque não consegue alcançar os resultados, mesmo sendo muito bom tecnicamente, porque não tem pessoas boas do lado, e aí se cansa, aquele negócio de trabalhar sol a sol e... Ah, não, a odontologia não é para mim. Te garanto que é para você. Você que está fazendo, né, da forma errada. E a gente diz o seguinte: a odontologia, o problema do dentista é que ele não sabe fazer negócio com a odontologia. Ele quer ser escravo da odontologia. Tem muita gente ganhando dinheiro com odontologia. Muita gente. E sempre vai ter. E assim como qualquer outra profissão, vão existir as pessoas dedicadas e que querem fazer o melhor pelas pessoas que consomem serviço e produto, e tem outros que estão trocando tempo por dinheiro. Você que escolhe. A opção é sua, o livre-arbítrio é seu. Agora, não adianta você estar de um lado reclamando e não indo para o outro lado, porque senão, além de tudo, você se torna uma pessoa infeliz. E aí acaba, você se envenena, isso faz mal para você. É isso mesmo. Gente, eu sei que vocês estão aí, tá muito legal. Passou rápido, né? Não, olha, já tem mais, vai dar 1 hora que a gente tá aqui. A gente poderia ficar aqui muito tempo. E esse assunto é muito legal, porque eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra a gente deixou aí alguma pulguinha atrás da orelha, né? Entendeu? O povo que tá vendo. Mas pra gente fazer um resumão aqui, porque o nosso tempo tá acabando. Dr. Marcelo falou aqui pra gente. Seu arroba Dr. Marcelo Braga. Arroba DR Marcelo Braga. Arroba DR Marcelo Braga. Ele é criador da metodologia Vendas na Veia. Então lá ele destrincha isso tudo. Isso aí. Primeira coisa, vamos só fazer um resumo de Vendas na Veia. Tem uma equipe Venda na Veia. Equipe Venda na Veia. A gente cria o seu material de negócio, de venda, né? O seu produto ali, o teu portfólio. E transformar pessoas curiosas em compradoras. Olha aí. Então, gente, essas dicas são de ouro e vai dar uma virada aí na sua vida, no seu consultório, na sua clínica. E eu quero agradecer, né, aqui a sua presença. Nossa, esse assunto, eu tinha tantas coisas pra gente comentar. Isso que eu perguntei pra Carol, a gente vai falar sobre o que? Ela falou, vendo, já tem 1 hora aqui. Eu falei, é agora mesmo. Pois é. E assim, gente, pergunte-se aí pra você mesmo. Você tá satisfeito com os seus resultados? Se você estiver satisfeito, saiba que eles podem melhorar. Exatamente. Você não está satisfeito? O que você... Pergunta para você, o que eu preciso fazer para melhorar os meus resultados? Porque, na verdade, resultado é fruto de alguma atitude que a gente não está tendo ou de algum conhecimento que eu não tenho. Exatamente. E aí, você se pergunta, e se você achar que faz sentido para você, Vendas na Veia... Vai ser um prazer. Seguir aqui o nosso colega, Dr. Marcelo Braga. E ele tá aqui para contribuir com a gente, sempre tem conteúdo.
E o que vocês, vamos deixar aqui, viu? Coloca o arroba aqui dele para o pessoal poder seguir. E tem essa mentalidade. A gente sempre pode melhorar. É isso aí. Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Muita gente que está do seu lado, não por maldade, pode querer te atrapalhar. Mas não por maldade. Porque elas não estão com a mesma mentalidade que você. Não se deixe travar por isso. Siga a sua intuição, sua fé, o que você acredita. Cerque-se de pessoas boas e vá em frente. Porque o mundo foi feito para você se dar bem. Deus criou para você ser vencedor. Ele não te criou para você sofrer. Ah, mas tem gente que sofre. Tudo bem, a gente não pode mudar as coisas. Mas a gente pode mudar as nossas vidas, as nossas realidades através de atitudes diferentes. Então, se eu puder colaborar, já estou aqui ajudando, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com a Carol, uma pessoa fantástica, realizadora. Falei para ela, uma pessoa que você tem o prazer de estar do lado, porque tem uma energia muito boa e principalmente porque é uma pessoa que tem um excelente coração. Então, abre o seu coração, para de picuinha, para de se estressar com coisa pequena, investe seu tempo melhor que seus resultados vão mudar. É isso aí. Venda na veia. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.